Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos falar sobre um tema que vai muito além das quadras, piscinas ou pistas, a saúde mental no esporte. Quando pensamos em atletas, logo imaginamos força, superação e conquista. Mas o que acontece por trás do desempenho? Eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. Nesse episódio, vamos entender como a busca por resultados, a pressão por performance e a construção da identidade no esporte impactam a saúde emocional de atletas, dentro e fora das competições. Esse episódio é um oferecimento da Clínica Foco, que oferece terapia com psicólogos qualificados. Para saber mais sobre os atendimentos, é só escanear o QR Code na tela e acessar o site. Para essa conversa, convidamos Jaque Silva, ex-jogadora de vôlei, campeã olímpica, uma das maiores referências do esporte brasileiro. Jaque vai compartilhar os bastidores da sua trajetória, da pressão precoce e o pós-carreira, e como enfrentou os desafios. E também temos com a gente a Aline Wolff, PhD, psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil e especialista em psicologia e performance humanizada e sustentável. A Aline vai nos ajudar a entender os impactos dessas vivências sob o olhar da ciência e da saúde mental. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença, é uma honra ter vocês duas aqui para bater esse papo com a gente, tão importante sobre esporte e psicologia e a junção dessas duas aí modalidades. Obrigada, gente. Muito obrigada também pelo convite. Muito feliz de estar aqui falando de um tema que para mim é tão caro, tão necessário, né? Junto com pessoas que eu admiro tanto, né? Vamos bater papo. Vamos lá. Então, para começar, a gente queria começar com a história. A gente queria saber como é que você começou no esporte, como é que foi esse início. A gente sabe que foi muito nova, né? Mas a gente queria saber como é que foi. Olha, eu comecei no esporte na praia de Copacabana, mas como, né, criança, brincando de vôlei de praia. Criança, quantos anos, mais ou menos? Bebezinha. Mas assim, é porque como família nós frequentávamos a praia durante os finais de semana e nesse lugar que era a praia de Copacabana, em frente à Bolívar, que depois, assim, foi por coincidência também era um ponte do voleibol, saíram outros atletas dali. Isso é mais engraçado. E eu também não tinha a menor ideia que o esporte fosse, vôlei de praia, se tornar um esporte olímpico, nada disso. Né? Era bem brincadeira mesmo. Mas, assim, aí comecei mesmo na escola, no Colégio Notre Dame. Tinha um time de voleibol juvenil, eu era criança. E eu ia fazer um teste no Fluminense, minha mãe se atrasou, eu perdi a carona, uma confusão danada. E ela, para recuperar a confusão que ela fez, ela pediu, pelo amor de Deus, para deixarem eu treinar com as meninas, que eu tinha 9 anos de idade. Mas eu era bem prodígio, assim, era boa mesmo, já era boa. Já tinha ali um talento, né? Total, já tinha. E aí o treinador da escola, que era o do Enio Figueiredo, que depois, também coincidência, se tornou o treinador da seleção brasileira, com muito pedido dela, né, para deixar eu jogar, porque ele dizia, ela era muito criança. Ela falou, não tem problema, deixa ela jogar. Aí ele falou, não, então tá, vem pra cá. E ele me deixava na parede. Eu acho que fiquei muito tempo jogando bola com a parede. E a parede chegou a ser uma parede para mim. Eu tive que enfrentar aquela parede. Mas aí um belo dia ele me chamou para jogar com ele uma dupla. Aí foi assim, falei, ai, graças a Deus, eu vou poder colocar aqui, essa hora chegou para mim. E depois ele vai aí ele gostou de mim e tudo mais, ele se torna treinador do Flamengo, sai da escola e leva com ele algumas jogadoras e eu vou junto. Isso você já tá e eu com começo 10. Nossa, um ano isso tudo aconteceu. Aí eu entrei no Mirim do Flamengo. E aí eu começo a minha carreira como jogadora de quadra. Sim. Então a gente vai para a Aline agora, né? Para poder. Exato. A gente queria saber, Aline, do ponto de vista da psicologia,
Que tipo de impacto essa pressão precoce pode ter na identidade de uma pessoa e na autoestima? Porque a gente vê que é desde novinho os atletas de alto rendimento, né? A jornada do esporte, ela começa muito cedo, né, gente? Não é uma coisa que, eu tô pronto, eu tô adulto, e aí eu começo. Não dá tempo, né? Assim, precisa começar antes. E é muito importante o respeito às etapas também do desenvolvimento daquele jovem. Uhum. Mas a gente precisa trabalhar nessa adaptação. Então, a psicologia, ela tem um papel muito crucial nisso, né? Porque como que o indivíduo que não está com um cérebro totalmente formado, que não está totalmente, né, maduro emocionalmente, como que ele se adapta a isso sem ter consequências negativas? Porque isso é possível, né? Então, assim, e o esporte, ele não é potencialmente danoso, né? Eu acho que isso é muito importante da gente dizer, porque às vezes as pessoas também ficam tipo, não vou colocar meu filho porque ele vai lidar com a pressão e isso é um problema. Não, isso não é um problema, né? Isso é uma oportunidade de desenvolvimento. Vai se transformar numa coisa boa se for bem cuidado, se tiver, né, atenção. Precisa ter um psicólogo o tempo todo? Não necessariamente, mas uma atenção à saúde mental, uma atenção a como aquele indivíduo está caminhando naquela jornada. Porque isso que a Jaque falou, né? O esporte entrou na vida dela, porque a vida dela era em Copacabana, com a família dela. Então, assim, o esporte faz parte da cultura, o esporte está dentro da nossa vida, né? Então, assim, é um fenômeno incrível que tem um potencial imenso de fazer muito bem para a sociedade, de fazer muito bem para as pessoas, né? Então, eu acho que é um ponto necessário, né, em relação a isso. Eu considero, assim, que se todos tivessem oportunidade, né, de fazer esporte, desde de criança mesmo, uma sociedade, seria uma sociedade muito mais bem educada. E com menos problemas, assim, né? Assim, eu sei porque eu trabalho com crianças, com adolescentes, com adultos, que foram os adultos são mais engraçados, porque eles retornam para o esporte, porque na infância ou na adolescência eles praticaram esporte. E aí eles querem resgatar aquilo que eles sentiram lá atrás. Eles querem, lógico, poxa, jogar vôlei, que delícia, mas é algum sentimento que era muito bom que eles tiveram e agora eles resgatam depois de velhos, mais velhos, fazendo outras coisas, né, com outra função, não foram, né, desenvolveram atletas de alto rendimento, nada disso. Mas, dentro deles, aquela semente foi plantada. Então, eles revivem aquilo. Tem o benefício. Tem o benefício. Então, por exemplo, você vê, quando você está dando treino, as dificuldades que eles têm são dificuldades de vida, na realidade. Né? Quando você está ali querendo consertar alguma coisa, um gesto, ou mesmo uma atitude, né? É uma atitude que você tem na vida. E que no esporte você consegue, aquilo vem à tona, é muito difícil você esconder. Porque na vida aí, dá para esconder, né? Todo mundo vai se escondendo nas suas máscaras, nas suas capas, mas no esporte vem à tona a sua identidade, quem você realmente é. Isso é muito legal, desculpa, mas só para comentar, porque isso eu sempre falo, assim, né, para os atletas com quem eu trabalho. O esporte é uma experiência, né? E nessa experiência tem muita coisa. Então, assim, como qualquer experiência, é como a gente se coloca. Então, assim, as emoções vão ser ativadas, as crenças vão ser ativadas, né? Como que eu lido comigo mesmo, com o outro. Então, assim, é de uma riqueza tão grande o que emerge ali daquela experiência, né, para que aquele indivíduo se desenvolva. E, claro, não basta só viver a experiência, né? Se ele puder viver aquela experiência e aprender com isso, e aprofundar no seu autoconhecimento, e ver como que ele pode mudar isso, e que ferramentas que ele pode ter. Gente, o esporte é um veículo de mudança importantíssimo. Porque isso que eu queria te perguntar, isso que a Jaque está falando, né? Quais são os benefícios da gente começar a praticar esporte
você, desde a infância, dentro disso que ela está falando, assim, de mudar comportamento, pensamento, crença, como que a gente lida com o grupo, né? Você tem, assim, esse levantamento do impacto? Bom, o impacto em saúde geral é assim, é impossível de questionar, né? Então, assim, se a gente for levantar as evidências científicas do quanto estar envolvido numa prática de atividade física, de base, né? Isso faz muito bem para o desenvolvimento geral, né, desses indivíduos. E, sobretudo no momento de mundo que a gente caminha para um futuro que cada vez mais, né, as redes sociais invadem as casas, o videogame é onde que as crianças querem ficar mais. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 13. A minha briga é porque quer videogame todo dia, não vai surfar, vai pro, né, não é negociável, vai fazer esporte. Ai, mas não quer. Mas vai. Ai, Aline, tu psicóloga falando isso, vai, porque eu sei que essa experiência vai ser desenvolvedora de coisas que serão importantes no futuro. Lá na frente. Né? E aí não é ignorar toda a atenção e os cuidados que precisa ter, sim, num ambiente esportivo, que não pode ser abusivo, que tem que ter lideranças bem preparadas e que saibam conduzir isso de uma forma legal. A preparação dos treinadores, dos professores, né? Porque esporte, ele tem que ser educacional, na minha cabeça. Sim. Nesse período do desenvolvimento da criança, do adolescente. Acho que isso tem que ser bem claro, porque assim, corre muito o risco de ir para o lado competitivo. E muitos professores, treinadores têm essa tendência. E os pais também, né? Os pais também, às vezes, atrapalham muito. Sim. Gera frustração. Lida com outra coisa, assim. Então, é importante o professor ter essa preparação, até para na hora que ele ensina, porque muitas coisas que acontecem ali não é a técnica do voleibol, não é o seu erro do esporte. Eu estou falando de voleibol ou qualquer outro esporte. É uma forma que você vê a vida, é uma forma que você se prepara, que você enfrenta aquele obstáculo. É muito mais na cabeça do que... Exatamente. Né? Então, se você tiver uma preparação, você vai conseguir definir e vai ajudar a superar aquela dificuldade. Agora, se vai para o lado competitivo, aí corta muito o negócio. E como é que foi para você, quando você entrou ali no clube do Flamengo? Você estava com 10 anos. Eu era muito competitiva. Numa época que a gente não tinha ainda essas informações, né? Que a psicologia vem, a contribuição, enfim. Nenhum psicólogo ali. Não. Como é que foi esse processo para você, da tua infância, adolescência, vivendo no esporte? Olha, como é que se deu? Foi complicado, eu lembro assim, muito. Por diversas coisas, né? Porque, assim, primeiro que eu entrei no esporte, era no esporte amador. Eu vivi dentro do esporte a adolescência. E a transição do amador para o profissional, assim, e tudo isso muito sem explicação, tendo que entender ali da maneira que era, entendeu? Foi tudo jogado, assim, vai aí, entra aí. Então, eu fui de A a Z. Eu fui a boa jogadora, eu fui a rebelde, eu fui a que, sabe, a que despontava, que era criativa, que era a melhor, mas era ruim, mas era pior. Olha o comportamento, olha, tive tudo ali dentro. Eu estava lendo algumas coisas sobre a sua história, né? E falando dessa época de rebelde, você ali trazendo pautas que hoje seriam inegociáveis, mas e que hoje na época você estava desbravando, né? Na época eu sofri muito com aquilo. E hoje eu estaria uma coisa. Hoje sim. Eu ainda surfo na minha onda, não vou negar. Mas, assim, aquilo tudo era, né? Imagina, eu passei numa situação que eu não tinha ideia do que podia acontecer comigo. E aconteceram coisas horríveis, era para eu ter desistido, sabe, eu fui simplesmente banida, né? E, sei lá, e ao mesmo tempo eu tive força para dar uma volta por cima, fui cair no voleibol de praia e, sim, eu acho que também tem isso, eu acho que muita coisa que acontece na nossa vida, elas não são planejadas. E muitas crises que a gente tem, elas elas dão a volta e te colocam num lugar
se for o seu destino, você vai conseguir chegar nele. É muito difícil, é fácil para mim agora enxergar isso e falar. Na época não era. Na época eu era uma pessoa que estava fazendo tudo errado. Né? E hoje seria uma pessoa que estava tudo certo. Mas então... Você quer explicar um pouquinho pra gente o que foi essa fase? Foi assim, nessa época de transição do esporte profissional, do amador para o profissional, eu era atleta da seleção brasileira, e a seleção brasileira feminina e masculina, os dois times tinham a mesma patrocínio, tinham o mesmo patrocínio. Mas eles só reconheciam o trabalho dos homens, dos meninos. Então só eles recebiam salário por aquilo. E nós éramos só, tipo, vai nessa, e vocês vestem também e não ganham nada. Era mais ou menos isso. E aí eu reivindiquei, e eles não concordaram, e aí eu peguei o meu uniforme e coloquei todo pelo lado do avesso. E fui pro treino, porque eu achava o seguinte: o uniforme você não pode tirar. Isso é básico. Sim. Então, eu não podia chegar lá sem o uniforme. Então, para mim, eu estava vestida de uniforme, mas sem as marcas. Sem fazer a propaganda. Sem fazer a propaganda. Já que aquilo não era nada pro feminino, né? Qual seria o problema? E aí, a partir desse momento, eu sou cortada da seleção brasileira. Sim. Só que eu sou cortada num mundo que, assim, não era o corte em si. Aquele corte, ele ganhou uma proporção absurda. Eu fiquei sem lugar para jogar no Brasil. E aí eu lembro que eu fiquei muito doente, assim, porque aquilo eu não conseguia entender a dimensão, sabe, o poder. Eu estava brigando literalmente com o poder. Sim. Mas eu era muito jovem, eu não tinha ideia daquela força toda. Eu achava que era eu levantando ali a minha bandeira. E era sozinha, eu não fiz vamos lá todas juntas. Né? Porque aquilo era um assunto de todo mundo. Sim. Mas na hora na hora de falar, fui só eu sozinha. Sim, eram todas muito jovens também, né? Nem era essa a minha pretensão de fazer essa confusão toda. Mas aí aconteceu isso. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a tentar respirar, uma grande amiga minha hoje, que é a Rita Crockett, que nós jogávamos contra, ela é americana, me chamou para jogar no Japão. Eu não consegui fazer, né? Eu estava muito confusa com tudo. E aí eu comecei a achar que eu tinha que ir para a Califórnia, que eu já tinha passado, já tinha visto algumas revistas, tinha um voleibol de praia, muito pouquinho ali no final das revistas de vôlei. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou me embora daqui. E eu não sei, essas coisas que você faz quando é jovem, que você não é apegado a nada, é fácil, sabe, bater a porta, fazer uma mala. Eu lembro que eu tinha uma Vespa, uma scooter, e eu rifei a minha scooter. E foi muito legal isso também, sabe? Eu falei, eu tinha que juntar dinheiro, vendi minhas coisas, assim, tinha umas louças que eu adorava, foi tudo na onda. E foi assim, e aí foi isso, era uma época que não tinha realmente não tinha essa conversa, sabe? Ninguém chegou para mim e falou, poxa, isso daí não é melhor não fazer isso, que isso não... Foi esse apoio psicológico. Foi muito, e tinha uma questão de, assim, o esporte nessa época, tinha tem esse outro lado também, o esporte é muito machista, são homens que controlam, até hoje são poucas mulheres que são treinadoras, para não dizer quase nenhuma, e na parte da direção. Então, você está sempre, naquela época, então, essa figura masculina era de um poder, assim, sabe? Eu lembro, assim, que várias vezes a gente tremia mesmo, assim, com aquela figura toda ali, dando as ordens. Então, foi isso, assim, de falar, caramba, sabe? Depois, com o tempo, que você vai raciocinando tudo isso, para você poder entender da sua existência mesmo, sabe? Eu não achei que eu ia viver como jogadora de vôlei, que hoje em dia você fala, eu vou ser uma jogadora de vôlei,
Porque hoje você vê várias jogadoras de vôlei vivendo isso. Naquela época não era assim, entendeu? Talvez tenha sido bom, porque eu tinha uma opinião, eu tive uma personalidade, sabe? Hoje em dia você não... Pouco Talvez você hoje vê em dia um posicionamento, não um posicionamento talvez tão forte, Sim. mas uma opinião. É porque hoje também a gente tem as redes sociais, né? Então as pessoas compram mais esse barulho, né? Antigamente era tudo muito velado, né? Ficava ali, mostrava uma notícia ou outra e não tinha tanto esse apoio. Você estava sozinha, né? Mas aí você foi para Califórnia e você começou a jogar lá. Então, isso foi uma coisa interessante, porque eu acho que essa parte psicológica minha, entendeu? Eu conquistei muito mais no voleibol de praia e lá sozinha. Eu comecei a entender um outro mecanismo que eu não tinha. Engraçado, eu já tinha jogado 2 Olimpíadas, era uma excelente levantadora, e algumas coisas me faltavam. Eu achei que foi nesse lugar aí que eu comecei a entender mais o esporte como maior do que simplesmente eu saber cortar, fazer um ataque, fazer uma defesa, ganhar uma partida. Como é que você lidava com esses momentos de pressão? Tinha ansiedade, você ficava nervosa? Pressão tanto dentro das quadras como fora, em todo esse contexto que você está explicando pra gente. Olha, quando eu fui para lá, eu esqueci o que tinha acontecido comigo. Eu bati a porta e, por surpresa, tudo que achavam que eu era aqui, uma pessoa problemática, difícil. Porque eu cheguei lá também com a minha rebeldia, claro, de outra forma. Eu cheguei lá, o voleibol de praia era jogado de uma forma e óbvio que eu cheguei lá mudando tudo. Era a minha linguagem, eu não podia, sabe, não ia separar. Era a forma, era como eu era. E os americanos adoraram isso. Então, o que para cá não dava certo, para lá foi uma coisa muito incrível, sabe? Eu, como estrangeira, eu sempre fui muito aplaudida, sabe? Assim, muito respeitada. Então, aquilo me deu um alívio muito grande. Você se sentiu mais acolhida, né? Porque era isso. E olha, e nesse sentido eu era bem forte, eu queria fazer as coisas. Eu queria jogar, o feminino jogava diferente do masculino, eu queria jogar como o masculino, como os meninos, eu queria fazer melhor, eu queria, sabe? E aquilo foi se traduzindo até, né? Mas a gente está falando de um funcionamento de muita resiliência, né, Aline? Porque assim, naquela época, sozinha, enfrentando isso tudo... E quando a gente escuta a Jaque, né, e a Jaque é um exemplo imenso para todas as mulheres atletas, eu preciso dizer isso, né? Porque esse pequeno gesto, isso é algo que legitima os outros microgestos que vieram depois disso, né? Abriu muitas portas. E claro, e é muito difícil fazer esse papel de ser ali sozinha, e mesmo que tenha uma coisa assim, tipo, ai meu Deus, se alguém tivesse me avisado, talvez eu não tivesse feito. Talvez eu não tivesse mesmo. Mas ao mesmo tempo, né, isso foi o que te levou para todos os outros passos, né? E a gente consegue perceber, escutando a Jaque, que ela tem muito, né, muito provavelmente, Jaque, tu sempre foi muito competitiva, tu sempre foi muito fiel a ti mesma, e aí essa coisa assim, né, intuitiva, né, quase que as pessoas talvez liam como uma impulsividade, na verdade era a tua verdade, que tu nunca negociou. Entende? Olha, eu acho que a coisa mais difícil no mundo é você ter a sua autenticidade, entendeu? É muito. Ali sem ser negociada. Porque você vai vivendo e o tempo todo a vida fica tentando te dizer que não, você não pode ser assim, que assim não vai, que assim você não consegue. Isso é muito chato. Entendeu? E esse é um ponto, assim, né? Isso é difícil, gente, né? De novo, assim, né? E o esporte não é uma bolha, e tem um momento social, e tem como as coisas eram, né, naquela época, muito mais permitido, os abusos eram muito mais permitidos. Total. O machismo era, né? Hoje a gente vive do mesmo jeito, ainda são os homens que têm a caneta na mão, mas hoje eles
né, eles não podem fazer certas coisas porque existem, né, algumas unidades regulatórias que começam a se sustentar. Começam. Eu acho até que mudou mais o posicionamento das mulheres. Sim, Mais do também. que deles. Uhum. Eles só levam susto, entendeu? Mas Sim. eles insistem. Eles tentam. Eles tentam, eles não param, eles Mas não conseguem. eles têm que engolir algumas coisas exatamente, agora. eles Antes não era só a gente, né? Exatamente. Quando eu falo da imagem deles, que eu, assim, era assustador mesmo. E isso é muito cruel, assim, no meio do esporte, porque ter sempre essa figura assim, desse tamanho, grandiosa, dando ordem, não é muito legal, sabe? E muitos treinadores trabalham em cima disso. E vai tirando a criatividade, a espontaneidade, a coisa intuitiva, sabe? E tira para controlar. E isso não é legal, Sim. sabe? Isso é muito importante, né, que a Jaque está falando. E aí também entra a intersecção do trabalho da psicologia. Porque qual é o trabalho da psicologia no esporte, gente? O trabalho da psicologia do esporte não é fazer uma técnica de visualização, não é respiração. É porque algumas pessoas vão ter uma resiliência e autenticidade natural, que nem a Jaque. Outras não. Outras vão precisar construir isso. E, né, uma das minhas frases preferidas é a frase de Nietzsche que diz: torna-te quem tu és. Esse é um trabalho de uma vida inteira, né? E é algo que a psicologia precisa ajudar aquele atleta que antes de ser um atleta é uma pessoa com múltiplos papéis, múltiplas identidades, a se aproximar dele mesmo. É isso que vai fazer com que o atleta diga: não, treinador, eu não concordo, eu estou sentindo diferente, eu estou em quadra e eu vou fazer A, não vou fazer B, porque eu sou protagonista da minha história. Essa construção, ela é algo que algumas pessoas conseguem fazer sem ajuda, Como ela, né? como provavelmente foi o caso da Jaque, e outras pessoas não conseguem. A gente não pode deixar isso claro, entende? Porque o profissional de psicologia inserido no esporte, ele precisa entender que é esse o papel dele. O papel dele é desenvolver uma pessoa integralmente para que ela seja dona dela mesma. Não é ser o psicólogo que diz o que ele tem que fazer. Esse não é o nosso papel, porque aí a gente está transformando, a gente não está promovendo a autonomia, a gente está promovendo a mesma dependência que o treinador promove. Agora do psicólogo. Né? E acontece, tá? E acontece, e não é para acontecer. Porque o nosso papel é tornar aquele indivíduo mais forte. Somos facilitadores do desenvolvimento daquele atleta que vai ser protagonista da sua própria história e se fortalecer para dar os limites dentro de uma estrutura do que o esporte ainda tem e que tá mudando. A gente já vê atletas com uma voz mais forte, com uma voz mais inteira, com uma voz que consegue dar limites e dizer: não, aqui não, isso eu não quero, eu escolho, eu sou adulto e eu escolho as minhas coisas. Isso já acontece, mas isso é muito novo. É muito recente. E esse estresse constante, né? Ele pode causar o quê na mente, no corpo de um atleta, por exemplo, que vive isso muito mais intensamente do que quem vai praticar o esporte ali esporadicamente. Pode causar muitas coisas, né? A realidade de estressores no universo de um atleta de alto rendimento, ela é muito grande, né? Então, assim, e vários estressores precisam ser monitorados e cuidados, porque podem levar a uma série de complicações de saúde mental e física, né? Então, assim, o cuidado com a saúde integral desse indivíduo é o que vai permitir que ele aprenda a regular esses fatores, né? Então, assim, um exemplo clássico do esporte: controle de carga. Muitas vezes o atleta está com um problema, um estresse importante na sua vida, né? E aí ele está sentindo mais o treino. E aí o treinador vai lá e diminui carga de treino. Não é esse o ponto, entende? Porque o atleta precisa de uma carga específica para conseguir adaptar.
né? Então, assim, ele precisa ter uma rotina de recuperação mental e endereçar aquelas coisas ali que ele não está conseguindo, né? Nesse caso não é fadiga física, é fadiga mental. E é importante que todo o sistema do atleta aprenda a direcionar como recupera a fadiga mental, que é diferente de como recupera a fadiga física, entende? Porque o ser humano é complexo, ele tem, né, vários fatores ali envolvidos. Então, assim, a gente entra nessa equipe, somos parte de uma equipe, não fazemos absolutamente nada sozinhos, para ajudar esse indivíduo a regular esses estressores, né? E aí, um estressor muito importante é a lesão, né? Que faz parte da vida dos atletas. Eles vão ter que aprender a lidar, né? E aí, assim, como que a gente previne lesões mais graves, né? Com o controle desse estresse, é super importante, porque estresse é um dos preditores de lesão, porque mexe com atenção periférica, mexe com coordenação motora geral, e aí a gente precisa cuidar disso também, né? E aí não é a gente que cuida, é a gente que ajuda o atleta a identificar isso. Ele é o protagonista, ele é o centro, ele é autônomo, né? Então, eu sempre vou repetir isso. O papel do profissional de psicologia é promover a autonomia para que ele ande com as suas próprias pernas e internalize esse cuidado. Porque senão não adianta, entende? Senão você não se sustenta. Deixa eu te perguntar uma coisa que a Jaque falou ali da fase de transição, adolescência e tudo mais. Você lida muito com adolescente, né? E como é que é essa fase? Porque ele já passa por aquelas questões todas hormonais, as questões de mudanças corporais, e aí ainda tem a pressão do esporte. Como é que é nessa fase? É super desafiador, porque, né, é uma fase que tem mais desregulação, que as relações elas ficam todas esquisitas, que né, as pessoas que ocupavam o papel agora não ocupam mais. Então, assim, é uma fase que eu considero crítica, né? Mas para alguns estar envolvido na prática esportiva é o melhor que pode acontecer, né? Porque eu acho que canaliza muitas coisas, né? Organiza. O adolescente, ele tá num período de desorganização geral. Isso vai dos hormônios às emoções, né? Ele não sabe exatamente quem ele é, né? Ele não é mais criança, ele não é adulto, ele está numa grande transição. E, às vezes, uma prática esportiva organizada é o único lugar que ele consegue sentir que ele tem identidade, sabe? E que ele, que ele tem controle sobre algumas coisas. Desde que, claro, seja um ambiente maneiro, saudável, essa coisa das relações sociais, sobretudo em práticas coletivas, muito incrível, né? Eu falo do voleibol, mas eu acho o voleibol um luxo mesmo, né? Porque ele é um esporte que você dá e recebe. Eu acho um gesto brilhante. Entendeu? Porque não é uma coisa, não é um esporte que nem um futebol coletivo, você pega a bola, se quiser fazer tudo sozinho com aquela bola, e ser a pessoa mais egoísta do mundo, você consegue. O voleibol não. O voleibol, se você não entregar, você não vai receber. Entendeu? E tem também a questão da comunicação em si, sabe? Você precisa se comunicar dentro daquela modalidade. E você tem seu lugar também, que sabe? Essa coisa também do seu território, da onde que você, que lugar que você faz melhor o seu papel, entendeu? Eu acho que é muito legal pra gente aprender a socializar, né, quando a gente está inserido no esporte, a gente aprender a se comunicar com o outro, falar, se colocar, escutar o outro, chegar num consenso. E muito legal também pra gente aprender a perder, né? Porque a gente vai perder muitas vezes. Então a gente desenvolve tolerância à frustração. Que hoje a gente está vivendo um mundo que diz pra gente assim, ó, a gente não pode perder nunca, a gente vai ganhar sempre, a gente tem que ser lindo e tem que ter uma vida incrível. Mas eu vou te falar uma coisa, os adolescentes hoje em dia, eles perdem, porque é muito louco o que está acontecendo, assim. Eu aprendo muito, assim, eu venho aprendendo a maneira porque eu, como adolescente, eu não queria perder de maneira nenhuma, eu ia, entendeu, enlouquecer ali, mas eu ia perder, tudo bem, mas, entendeu? Eles perdem, falam, tá tudo ótimo, tá tudo bem, entendeu? Porque aquele sofrimento eles não querem negociar. Entendeu? Mas eles não querem conviver com aquilo. Eu acho agora, uma habilidade importante para a vida, né? Mas é lógico que é. Mas você tem que viver aquilo. Entendeu? Porque existem coisas que são consistências, né? Você tem que ser consistente.
essa coisa da garra, né? Do correr atrás. Tem que de ser se dedicar. confiante. Que hoje tá difícil também. Existem coisas que você precisa durante uma apresentação de esporte, que você precisa desenvolver. É lógico que você tem que desenvolver ali, se socializar, se comunicar, mas tem outras coisas que são você fortalece dentro de você. Entendeu? Então, assim, você dá a derrota como derrota muito rápido também não é legal. Entendeu? Você estar presente e falar. Porque eu passo o tempo todo, quando eu dirijo eles, contando uma história que não tem nada a ver com o vôlei. Eu falo para eles sobre você se manter como um tijolo. Você peraí, segura aí, vamos lá, vamos pressionar, pressiona, volta, tá tudo bem, passa por isso, de novo, segura. Porque assim, para mim, eu acho que isso veio natural. Eu nasci com isso, então interpretar isso, a falta em alguém, uma coisa que para mim é tão natural, foi difícil. Mas depois eu percebi que não, entendeu? Que é um exercício você não ceder. E hoje eu vejo esse exercício para mim também, não ceder. Entendeu? Porque a vida também vai te levando para coisas que automaticamente você vai dizendo, tá tudo bem. Não, então vamos comer mais esse docinho aqui. Não tem problema, eu vou ceder aqui nesse lugar. Por que não mais um copo de bebida, um chopp agora? E você, aos poucos, você vai também cedendo. Como é que você faz esse trabalho com eles, Aline? Isso que a Jaque está falando, de vamos ajudar essa pessoa a se fortalecer, porque ela tem que ter aquela garra, aquela postura, aquela gana de vencer, mas ao mesmo tempo, quando ela perder, ela não deixar que isso faça ela perder totalmente a motivação e desenvolva ali uma resiliência para as coisas quando elas dão errado, mas uma resiliência que faça ela seguir em frente, não que faça ela desistir do esporte ali. Isso. E aí, assim, né, tem muitas camadas, né, em tudo isso que a Jaque falou, e a gente, né, poderia aqui falar 3 horas sobre os desafios das novas gerações, sobretudo nessa questão do apreço ao esforço, tá? O apreço ao esforço. E aí eu acho que a gente não vai ter a mesma realidade, de fato, e não adianta a gente querer. Não vai ter. E é interessante isso, é bom a gente aprender isso, porque eu não vou conseguir nunca ensinar essa garra que você falou, não me passa nem na cabeça. Juro. Porque por ali é um trabalho muito árduo. Entendeu? Não é essa a questão. É outro, né? Eu acho que mudou. Isso. E a gente precisa entender essa realidade, né? Porque isso é empatia com o outro, né? Assim, lógico. E o que agrada ali nesse lugar não é isso. E é interessante que não seja, porque passou, virou, sabe? Talvez o que é mais interessante é a felicidade de um momento. É você explicar que aquilo ali que está acontecendo é uma felicidade. É uma coisa, sinta isso, sabe? É dar vontade de falar, experimenta, você vai gostar. Experimenta isso. Porque é assim que eu falo. Quando eu estou dando treino, eu falei, deixa, peraí. Entendeu? É sobre isso que a gente está conversando. Não é sobre... É sobre isso que está acontecendo aqui, não é sobre você. Não pega isso para você, porque isso para você não vai adiantar. Tira você desse lugar e vamos colocar isso na roda de todo mundo. Experiência. E aí fica mais fácil, é mais leve, entendeu? Porque pressão ali naquele lugar não rola, gente. Eu queria fazer uma pergunta. A gente tá falando muito assim a gente tem muitas histórias de sucesso, mas a gente sabe que muita gente também precisa desistir em algum momento, né? O meu sobrinho, ele jogava futebol, ele era goleiro desde uns 9, 10 anos, e agora aos 15 ele resolveu desistir. Mas eu vejo muito assim que os clubes eles não dão essa assistência psicológica, ele realmente sentiu muita pressão, ele realmente sentiu que não estava mais dando conta. E apesar de gostar muito, amar muito, ser muito difícil, naquele momento ele entendeu que precisava desistir. E como é que é esse momento aí? Como é que a psicologia poderia ajudar ali até para tomar essa decisão e ser uma coisa mais consciente? E aí, enfim, né, vou aproveitar e até voltar um pouquinho na pergunta anterior, porque elas se conectam, tá? Então, assim,
desenvolvimento de resiliência, ele sempre é importante no esporte, porque, né, é uma experiência que exige muito do indivíduo, e exige lidar com a frustração, e exige se manter, né, firme num propósito, mesmo quando as coisas estão muito difíceis. Então, assim, são habilidades que a própria experiência esportiva, ela produz, e o trabalho ajuda a consolidar, né, para que aquele indivíduo vá desenvolvendo habilidades e se veja com recursos para fazer essas coisas. Mas eu também tenho uma crítica a essa resiliência a qualquer custo, porque isso rapidamente vira teimosia e vira murro em ponta de faca, né? Falando de uma forma muito popular. Então, desistir sempre é um caminho, porque às vezes aquela jornada que aquele indivíduo iniciou, ela tinha um desenho num primeiro momento, mas já virou outro desenho, né? E aquilo já não faz mais sentido, porque o custo-benefício virou. Né? Então, isso é permitido, sim. Né? E não dá para a gente, né, tratar as pessoas que desistem como fracos, né? Porque isso envolve muita coragem. Né? É muito mais difícil desistir de uma jornada que tu ficou durante muito tempo investindo do que não desistir e ficar ali só amarrando e a coisa não vai para lugar nenhum, entende? E pior, traumatiza a pessoa fica com marcas para toda a vida, né? Então, assim, e como que a pessoa consegue fazer isso? Com suporte, com apoio, né? E aí entra o profissional de saúde mental devidamente preparado, que vai conseguir ajudar aquele indivíduo a avaliar se aquilo faz sentido ou não e lidar com a dor de transitar, de ir para um outro caminho, de entender, agora eu não esse projeto ele termina, mas assim, eu não termino. Às vezes dentro do esporte mesmo se encontrar em outra modalidade, claro, exatamente. com outro treinador, talvez mais que tenha um outro approach, né? Exatamente. Né? Ver o esporte de uma outra forma. De repente ele estava com um treinador que estava cobrando muito. Eu acho que talvez falta de suporte, que é a realidade, né, do Brasil, né? A gente não tem tanto suporte, assim, às vezes a gente vê uma minoria ali, né, que tem um suporte que chega muito longe, mas com muita dificuldade também, mas não é a realidade geral, né? E eu acho que isso a gente traz para o próprio acesso à psicologia, né, gente? À psicoterapia, assim, é luxo. Não dá pra gente, né, fingir que não. E isso é parte de um problema, né, de saúde pública, porque hoje saúde mental, os índices que a gente tem de adoecimento mental já é um problema de saúde pública grave. Olha, a gente está falando também de uma minoria mesmo de crianças e adolescentes que têm condição de praticar esporte, porque na maioria, eu trabalho com escola pública. Sim. E ali, então, assim, eu tenho 2 trabalhos, uma escola particular, escola pública, e são adolescentes carentes, todos são carentes, só que um é carente de uma coisa, outro é carente de outra. Mas que o esporte é uma grande saída. Né? Você vê essa carência. Agora, é uma pena que enquanto, né, essas milhões e milhões de crianças e adolescentes em escolas públicas que não têm trabalho com esporte e que estão ali perdidos, assim, sem rumo, sem luz, sabe? Eu vou ali na minha formiguinha porque eu realmente acredito que o esporte, poxa, é uma tremenda ferramenta de educação, uma continuidade da sala de aula. Tinha que estar dentro, assim, as escolas têm que estar bem equipadas, com material esportivo, com uniforme. E, assim, em todos, nesse sentido, assim, como usando o esporte, tirando do esporte aquilo que ele pode dar, para ajudar ali aquelas crianças, principalmente essas escolas públicas, que não sabem para onde vão, não sabe, falta aquela iniciativa, porque não tem na casa, não vem de casa, não tem a luz no final do túnel, sabe? E o esporte, ele pode ser essa direção, ele pode ajudar aquela criança e adolescente a se colocar melhor na vida, ter uma comunicação, ter uma autoestima, cara. Isso são coisas importantíssimas e você faz na forma melhor, que é uma forma lúdica, brincadeira, saca?
Sim. E é isso, assim, eu acho que é o que precisa. E está falando aqui de uma minoria que tem esse direito de praticar esporte. Sim. E às vezes financeiramente, né? Financeiramente não, difícil, não chega. Se não tiver dentro das escolas, como deveria, entendeu? Eu tenho um projeto que se chama Atletas Inteligentes, que é sobre isso aqui que a gente está conversando, sabe? É dar essa inteligência, sabe? Através do esporte. Sim. E eu acredito, e dentro de escolas públicas, dentro de CIEPs e assim, e por aí vai. Para que possa chegar em mais crianças e adolescentes, claro, né? Cada porque vez mais. tem que ser. Eu acho que se constrói uma sociedade legal. Só para complementar a questão de desistência, às vezes a desistência ela é por um período só, né? Como foi o caso da Simone Biles, né? Que ela precisou desistir ali de uma Olimpíadas, né? Por conta de saúde mental e tudo mais, mas depois conseguiu retornar também, né? Então, eu acredito que às vezes pode ter um período e conseguir voltar. Falando em foco, né? Você sempre foi uma pessoa focada, assim? Depende. No esporte, de correr atrás? Em algum momento você pensou em desistir? Ou você sempre teve aquele... Tentei desistir, um dos cortes, não foi nem nessa confusão, foi um corte anterior. Depois eu saí de casa muito cedo para a seleção brasileira, fui convocada a primeira vez com 14 anos de idade para a seleção adulta. E aí fui cortada porque eu era criança, então não devia nem ter sido convocada, na realidade. Entendeu? Então foi falha deles, total. E depois de muito tempo, tipo 6 meses depois, eles decidiram ver que eu era criança. Gente, coisas que acontecem. Só falta de responsabilidade. Mas aí eu voltei, que eu não queria... Eu falei, não, sabe? Deu, pra mim deu. Cansei, fiquei muito traumatizada com aquela história. E aí eu queria fazer hipismo. Eu gostava de cavalo quando eu era garota, eu tinha cavalo, aqueles cavalinhos, assim. Mas aí eu resolvi falar, agora eu vou saltar na hípica. Imagina, preste atenção nisso. Não durou muito, né? Porque voltou para jogar vôlei com cavalo. Mas... inventar uma nova modalidade. Porque ali, talvez, a minha forma de conversar com o cavalo fosse ser, né? Ele não ia falar nada, entendeu? A relação ia dar certo. Foi assim. Acho que rola, acho que sempre vai. Eu acho que com tudo que a gente faz na vida, tem uma hora que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Será que é isso mesmo que eu quero fazer na vida? Mas se aquilo for só paixão, se aquilo, sabe, realmente for uma forma de expressão sua, sei lá, de se você se comunicar de alguma forma através do seu corpo, é uma linguagem, né? Então, eu acho que você vai acabar voltando. Você volta, né? Aquilo te traz de volta, né? São os sinais da vida. Ô, Jaque, você tinha alguma estratégia mental ali durante os jogos para controlar a sua ansiedade? Eu tentei tudo. Eu fazia tudo. O que, por exemplo? Eu lia tudo. Era a tua busca. Até hoje é minha busca. A busca para entender tudo. Entender porque eu estou viva ainda. Para onde que as coisas vão. Então, assim, a minha busca era o seguinte, o que um atleta de alto rendimento, se ele vai conseguir fazer aquilo tudo que ele se propôs a fazer, aquilo tudo que ele treinou, aquilo tudo que ele sabe fazer, aquilo vai acontecer? Você vai ter esse controle? Então, assim, eu achava que como jogadora eu tinha umas coisas que aconteciam que eu não tinha controle. E eu queria, porque queria ter controle daquilo. Eu queria saber que eu ia conseguir fazer uma jogada, que aquilo ia acontecer nas melhores horas. E então eu corria atrás daqueles insights, assim, sabe? Aquela luz, puf! Você ficava ansiosa, nervosa para imagina, eu tô te falando disso, você imagina como eu era. Como é que alguém quer uma coisa dessa, sobrenatural, louca, querendo encontrar uma coisa que não
não é assim, entendeu? É o contrário. Ele não está disponível. Você não compra um negócio desse se você não age assim, entendeu? É pelo muito contrário. É no auge da sua calma. É quando você não tem nada na cabeça. Exatamente. É pelo contrário, é quando você limpa tudo. Então, É quando Eu você acho- escuta o seu batimento cardíaco, quando você sente a sua respiração, entendeu? É outro barato. É quase que um. É engraçado. E é um barato. É um barato. É um barato, uma porque droga. essa é a experiência do flow, né? Que todos os Aham. atletas querem viver, que é uma, como se fosse um barato mesmo, é uma coisa assim, É uma tipo, coisa o super tempo natural. para, a mente está completamente conectada com o corpo. O atleta, ele chega a ficar sorrindo, assim, ó. Aham. Parece que ele tá meio que, tipo, drogado mesmo, Aham. assim, é uma coisa... Isso daí você não treina, né? Você Esse é um treina, estado você mental. treina tudo, mas Esse é o esse estado lado aí, por exemplo, aí meditar. Eu sou horrível em meditar. Eu sofri muito tentando Ainda tem meditar. isso, né? Às vezes que funciona para um, não funciona para outro, né? Sim, Não, Teve uma são entrevista da diferentes. Rebeca, né? Que eles perguntaram, nossa, naquele momento ali, o que você estava pensando? E ela Tava tão falou, concentrada. né? e ela estava pensando numa receita que ela ia fazer quando ela Eu tô te voltasse falando, pro Brasil. ela no relaxamento dela. É. É isso. E é Ela não exatamente- precisava estar atenta naquele Aham. momento. Ela não estava fazendo nada, ela estava esperando. Isso Ela é uma podia estratégia ficar que você aprende na terapia? É uma coisa que a gente constrói também. Uhum. Que é isso, assim, não tem um repertório de estratégias prontas. Agora Sim. todo mundo medita, agora todo mundo Aham. respira, agora... Mas tem Isso isso, é- tem muito essa coisa do grupo, né? Assim, Uhum. agora todo mundo vai meditar. mas isso é Agora ruim, todo sabe? mundo vai alongar. Isso é uma coisa Agora que... todo mundo vai fazer não sei o quê. E É aí- meio que uma Aí receita. a pessoa né? fica Exato. tentando fazer uma coisa e ela acha que ela força. tem que meditar, e aí ela, na verdade, não está meditando. Uhum. Porque ela tá só ali, tá, eu tenho que fazer isso, está me preparando. Não está te preparando, né? Então, assim, e aí vem a artesanalidade do trabalho, porque é totalmente personalizado, porque ninguém é absolutamente igual a ninguém. Uhum. Isso acontece dentro de uma dupla de vôlei de praia. Não vai fazer o mesmo protocolo, porque as duas pessoas são distintas, elas têm necessidades distintas. Um time inteiro tem necessidades distintas. Então, assim, e isso, claro, torna o nosso trabalho super desafiador, né, gente? Aí, às vezes, algumas pessoas, assim, da psicologia me falam, que deve ser muito legal e leve trabalhar com esporte, porque, né, os atletas e tal, assim, gente, Nenhuma pressão. me dá 15 pacientes com transtorno de personalidade grave que eu tenho ali 1 hora no consultório, 50 minutos. Tchau, e a gente se vê semana que vem. Porque o nível de complexidade de uma estrutura esportiva é muito maior do que o nível de complexidade desse, né, desse desenho da clínica que a De um gente... único paciente. E que a gente não tá no dia a dia, que a gente não tá no treino, que a gente não tá dentro das relações. Que Então, você assim, acompanha. O psicólogo, ele acompanha. ele a equipe, acompanha o treina. treinamento, ele está nas competições, não o tempo todo, porque não é bom também, né, ficar ali, tipo, a gente perde um pouco, né, a gente precisa manter uma distância ótima para conseguir, né, ajudar nesse desenvolvimento dessas pessoas. Então, assim, não é uma clínica, é diferente de uma clínica. Não né? você não é amiga, mas também não é... Muito menos da amiga, clínica, exato. Então, assim, tem que achar... exige uma relação terapêutica completamente diferente, específica, né? Mas a relação terapêutica continua sendo o veículo principal de mudança e de transformação daquele indivíduo e daquele ambiente e de todas aquelas relações de uma equipe, né? Então, a psicologia clínica do esporte, que é a metodologia que eu utilizo, ela envolve conhecimentos de psicologia institucional, de psicologia comunitária, né? Então, assim, porque a complexidade é isso, é um fenômeno de grupo, é uma coisa que a gente precisa entender aquelas teias relacionais, né? Os sistemas. Então, assim, para que a gente consiga ser efetivo, estar no lugar certo e não estar num lugar que a gente não consiga exercer a nossa função e, de fato, ajudar com, né, aquele sistema funcionar melhor, né? Porque esse é o nosso papel. A psicologia do esporte, ela lida com esses conflitos muito pessoais de cada um? Tipo assim, cada um tem um horário com você? Sim.
individual. Aí, Sim. assim, se eu tô com algum problema com alguém da minha equipe ou com algum problema numa relação familiar, isso tudo a gente vai abordar, porque isso pode estar influenciando ali na minha concentração, no meu Com foco, no desempenho. certeza, porque antes de qualquer coisa é um desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, aquela pessoa, ela não tem, assim, né? Assim, vai falar comigo, vai falar só sobre esporte. Não, ela Você fala com os técnicos também? Sim, com todo certeza. É que às vezes é melhor ter que fazer Porque trabalho completo. e esse é um trabalho, assim, pegando essa deixa da Jaque, né, e dentro do meu trabalho no Comitê Olímpico e do que eu tenho, assim, a gente precisa, porque, né, a gente já escuta falar muito, e os atletas são vozes importantes disso, né, fazer terapia foi muito importante na minha trajetória, e eu tenho, né, um cuidado com a saúde mental que me fez chegar aqui até hoje. A gente escuta isso de muitos atletas e isso é muito bacana. Mas a gente ainda não chegou nesse lugar com os treinadores. Ainda está muito a serviço do atleta. Não querem nem pensar em... E eles são vetores Eu acho que importantíssimos. eles são, para mim, eles é que deveriam fazer. Exato. Então, assim, e eu Começar concordo daí, né? com isso, Mas mas assim, assim, lógico, porque são eles que vão passar a mensagem. com É. certeza. Entendeu? Para mim, eu vejo Eu acho isso. que todo mundo deveria fazer. Eu acho- Mas assim, Eu é o acho mundo que ideal. Num contexto geral, Uhum. sim, eu acho que o trabalho tem que ser dos professores, Sim. dos As treinadores. lideranças, Eu gente. acho nas lideranças, porque eles ali que estão conduzindo. E que pode né? afetar muito, né, a Exatamente. cabeça do atleta. Isso aí. Eu vejo hoje, eu sou uma pessoa que eu assisto os treinadores. E eu vejo o tempo inteiro coisas que não é possível. Ainda é um lugar muito difícil de ter acesso, de ter mudança, né? E muito difícil e tá enraizado assim, Uhum. em sistemas assim complicados de controle, E numa coisa de tipo. falta de Não estudo acesso à mesmo. vulnerabilidade também, sabe? Deles Assim, mesmo. eles não podem ser vulneráveis. Ah, Eles não, é não horrível. podem ter. E isso. Eu vou abrir, gente, porque isso não é só no lugar do esporte. Eu trabalho muito em empresas de desenvolvimento de lideranças. Isso é uma né, uma armadura das lideranças, assim. Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer, né? E eles não conseguem se acessar, porque a gente se acessa por meio das nossas vulnerabilidades, do contato com elas, do contato com as nossas emoções. E essa é uma barreira que, se a gente não ultrapassa, o sistema esportivo e sociedade também não evolui, porque tudo acontece por meio das relações de liderança que estão nas relações de maternidade e paternidade, nas relações dos professores, nas educações, isso tudo é relação de liderança, né? Então, assim, é algo que a gente precisa também caminhar um pouco mais, e aí eu acho que a psicologia também precisa caminhar um pouco mais, porque a gente vê os trabalhos desenvolvidos com liderança sempre sendo uma coisa meio do RH, meio da organizacional na psicologia, só que quem vai mudar isso e que tem repertório para isso é a psicologia clínica, eu não tenho dúvida. Só que a psicologia clínica fica lá no consultório, né, e não tem Chegar junto. esse trabalho sistêmico, entende? Que é algo que eu vejo, né, e que eu vivencio, e que a minha experiência fala, que muda muito, muda a cultura, muda a realidade de um esporte, muitas vezes de uma modalidade. Quando a gente muda a liderança, é top-down, a gente muda todo o resto. Nesse projeto dos atletas inteligentes, ele é feito junto com uma psicopedagógica, que faz o trabalho junto comigo. Na realidade, nós desenvolvemos o projeto juntas e para que chegue nesse lugar, mas é para trabalhar com os professores, não é para trabalhar com os alunos, porque não tem condição. A gente vai pela liderança. E assim, é lógico que a minha experiência é essa experiência que eu estou dizendo para você. Essas coisas dessa minha vivência, de tudo isso. E é lógico que com essa outra parte eu tenho que estar ali junto com uma pessoa que entende. Sim. Eu não consigo alcançar esse lugar. E assim eu acho que as coisas andam, sabe? Porque o que acontece? Você transforma problemas em soluções, em uma forma de você ver diferente. E isso vai fazendo com que as coisas caminhem, né? E sejam mais leves.
Então, é muito necessário. Mas, então, quando a gente estava ali conversando lá fora, nós estávamos falando sobre treinadores. Uhum. Era sobre isso que a gente estava falando. Uhum. Sobre esse formato de treinador. Esses treinadores que estão ali e são simbólicos, sabe? E são assim, tá tudo cheio de capa, sabe? E acho que fica aqui o convite para que eles, né, de repente tentem acessar, voltar para a psicologia, puxar ali esse autoconhecimento, para que eles se tornem pessoas mais... E aí eu vou aproveitar, Sasha, querida, porque só tem uma coisa que treinador quer: resultado. E isso dá resultado. Uhum. E não dá resultado uma vez, dá resultado sustentável, que é o que todos que estão envolvidos no esporte querem, né? Quando a gente melhora a qualidade relacional de um líder, o resultado melhora, porque aquela equipe vai estar mais perto, aquela equipe vai estar mais engajada. Então, assim, isso atende o objetivo, né? Porque numa relação de liderança, o estar bem inteiro, se conhecer, estar bem regulado, se saber, é veículo do trabalho. Então é a mesma coisa, na minha visão. Um treinador não trabalhar a sua liderança, treinador, gestor, altas lideranças, presidente, diretor, vale para todo mundo, tá? Tô olhando para vocês. Se eu digo para um atleta, tu não vai fazer preparação física, tu não vai treinar, né? Ele vai fazer um bom trabalho? Não vai. Isso é equivalente a um treinador não trabalhar a sua liderança. Se ele não melhorar a sua qualidade relacional, se ele não desenvolver a sua liderança, ele não vai evoluir enquanto treinador, enquanto líder, e o resultado dele vai ser compatível com isso. Né? E eu acho que essa é a mensagem principal. Se desenvolver a sua liderança, os seus resultados melhoram, porque esse é o veículo de transformação. E essa chave muitos treinadores do esporte ainda não viraram. Cara, isso é surreal, né? Porque é difícil desapegar. Desapegar do poder, né? Porque o poder... Mais fácil cobrar do outro, o que né? o poder quer? O poder quer controlar, o poder quer, entendeu? O poder tem um ego muito forte. Que é mais fácil cobrar do outro do que olhar para si então, assim, também, talvez a liderança, a boa liderança, esteja exatamente no soltar, não no prender. Ainda mais no esporte. Você não tem controle, por exemplo. Quando eu fui para o voleibol de praia, a coisa que eu mais amei na vida foi que pela primeira vez eu estava sozinha, não tinha treinador em cima de mim, não tinha ninguém dizendo para onde o que eu tinha que fazer, e eu nunca fui tão responsável na minha vida. Eu nunca fui tão, assim, sabe, focada no que eu queria, querendo fazer as coisas da melhor forma. E foi exatamente na hora que eu não tinha nada. Enquanto eu estava ali sendo... qualidade relacional, né? Antigamente era tão massacrada que você preferiu estar sozinha, que aí você tinha essa tranquilidade de ter alguém ali. E talvez hoje, nos tempos de hoje, a coisa mais principal é você dar, aí volta para a autonomia. É você dar a autonomia para a decisão. Porque quem vai decidir qualquer coisa dentro do esporte é o atleta. Não adianta. Por mais que você berre do lado de fora, por mais que você se rasgue inteira, quem decide é o atleta. Então, melhor que ele seja... entendeu? Ele esteja inteiro para poder tomar a melhor decisão. Agora, se para isso você vai ter que desapegar do seu poder, de controlar, de dar as ordens, de dar... sabe? E talvez seja essa nova geração não está afim disso, não reconhece isso como fator principal para o seu grande desempenho. Então, vai ser uma eterna briga de treinador com o atleta, entendeu? E isso eu estou falando em relação a tudo o resto, porque começa em cima e isso vai vindo, sabe? É uma cadeia. Hoje você faz um papel de treinador ali. Eu faço. E como é que você sente que essa relação... Você tem esse feedback dos atletas que você treina? Então, eu aprendo com eles hoje muito
essa nova linguagem. Então, eu acho que eu até faço um papel legal, assim, pela experiência que eu tive, pela vivência que eu tive. Eu sempre fui uma contestadora sobre treinadores, sobre esse sistema todo. Então, eu acho que ser livre é uma coisa importantíssima. Sentir a sua liberdade para poder tomar decisões, ter criatividade, principalmente. Então, assim, esse lugar não é um lugar que existe comando, aí volta para aquela coisa da intuição, sabe? É um lugar que você tem que estar mais livre para poder arriscar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de riscos, eu gosto de quem corre riscos e aprecio não o risco assim, sem responsabilidade, mas pessoas que arriscam. Sim. Porque eu acho que na minha vida, quando eu fico muito parada, não estou num momento feliz, sabe? Eu me sinto melhor quando eu estou nessa posição que eu posso, sei lá, vou arriscar aqui, não sei se pode dar certo, pode dar errado, mas é necessário correr risco. E é necessário você ter essa coragem. Então, eu acho que o professor ele tem que estar nesse lugar de impulsionar isso, de buscar isso, sabe? Entendeu? Você saca, seu saque é um saque bom e 3 ruins, mas quando entra o bom é ponto. Então, por que não deixar você na hora do saque e falar, vai pro ponto, entendeu? E enquanto não, ela vai errar, não, eu acho que ela vai acertar. E acerta, sacou? Porque assim, é uma tradução na realidade, você tem que ser muito muito preparado para traduzir essas qualidades, sabe? E não colocar o seu medo dentro de uma situação, a sua vida que é assim dentro daquilo. É uma outra coisa, eu acho que é uma passagem, sabe? Você tem que se limpar para conseguir mandar para lá uma coisa boa. Então, por isso que é necessário trabalhar com professores, com educadores, porque são eles que vão passar a mensagem. Não adianta nada você pegar um treinador problemático, entendeu? Que vai cheio de problema lá com o dele e vai jogar aquilo para os atletas. Né? E vai poluir ali aquela história. Então, assim, eu acho muito bom estar aqui conversando, porque a gente está todo mundo falando a mesma língua. Sim. No final, exatamente eu também essa troca que a gente vou construindo o meu projeto dentro também dessa mesma, desse mesmo caminho. Que é importante. Tem que começar a se encaminhar para o final. Eu queria saber uma pergunta muito importante. Como é ser uma campeã olímpica? Qual é a sensação? Como é que é? Olha, eu adoro. Eu adoro assim, porque no Brasil, principalmente, não existem muitos campeões olímpicos, né? Mas eu acho que vem com uma luz, sabe? Ele vem iluminada. E eu acho que você tem o trabalho de manter essa iluminação. Não é todo mundo. Eu vou dizer para você, não é em todo mundo que é campeão mantém essa chama acesa. Eu acho que é um trabalho como outros qualquer. Mas é muito gratificante você conseguir alcançar não só aquele momento incrível, porque foi um momento iluminado, e você conseguir, através dessa luz, continuar abrindo portas, abrindo caminhos, sabe? Chegando nos lugares, desenvolvendo trabalho, desenvolvendo projeto, sabe? Continuar da mesma forma como atleta, que eu sei que eu sou, trabalhando em outra coisa, com aquela mesma disposição, com aquele mesmo foco, contando aqui essas histórias, sabe? Passando, dando continuidade na estrada. Porque senão aquela medalha ela fica no armário, guardada ali, sabe? É o significado que você dá para aquilo. Exatamente, exatamente isso que você falou. É o significado, né? Sabe? É o propósito daquela história toda. Sim. E como que isso vai impactar
tantas E outras tantas outras. crianças, adolescentes Exatamente. que você ajuda, né? Aquele brilho, ele tem que ir Ele para vai. frente, ele tem que iluminar mais gente, mais crianças, mais adolescentes, mais adultos. A gente Perfeito. perguntou para a Jaque, mas a gente queria também perguntar para a Aline como é que é ser psicóloga de uma seleção campeã, né? Porque a gente teve a ginástica brilhando ano passado nas Olimpíadas e você trabalhou ali de perto com essa equipe. Como é que é ser também psicóloga de uma seleção que conseguiu medalhas? Olha, gente, eu tenho certeza que deve ser incrível ser campeã olímpica. Mas o que eu sinto vendo os atletas que eu acompanho há tantos anos, né? Uma Rebeca que eu acompanho desde os 13 anos de idade. É incrível. Conquistando o mundo, né? E tantas medalhas, sendo a maior medalhista olímpica, né, do Brasil, assim, é algo inominável, porque eu tenho o privilégio de, ao acompanhar atletas, entrar em um terreno que ninguém entra. Um terreno que é muito íntimo, um terreno de construção e que envolve um contato com muitos desafios, com muita dor, né? E que muitas vezes aquilo é algo, né, que a gente vai construindo e que ninguém vê, né? Então, assim, ver essa realização e saber assim, o quanto aquilo significa para aquela pessoa, porque eu estava lá nessa construção junto, é algo que me faz continuar fazendo isso, porque é uma sensação assim, que eu não consigo colocar em palavras, né? E que me enche de energia e de mais amor para continuar desenvolvendo isso, porque para mim não tem como fazer esse trabalho sem muito afeto, sem muito amor, sem muita entrega, né? É um trabalho de entrega para que aquele indivíduo se fortaleça e seja dono dele mesmo, e aí ele faça dessa medalha, que é feita só de material reciclado, né, e banhada ali com algum metal precioso, algo muito maior do que a medalha. Então, assim, essa é a minha medalha. A minha medalha é saber que aquele indivíduo conquista aquela medalha no peito e ele está inteiro, e ele tem voz, e ele vai ser capaz de levar essa luz para além, e para inspirar outras pessoas, e para fazer a diferença no mundo. Porque senão é só uma medalha. Perfeito. Incrível, né? Para finalizar, a gente queria saber das duas a mesma pergunta. O que vocês diriam para quem está começando agora? Eu acho que tem que começar mesmo e continuar e, sabe, encontrar um esporte que você curta fazer. Eu acho que é importante você ter uma paixão por aquilo. Paixão, mesmo não precisa ser uma grande paixão, mas alguma coisa que te motive a sair e praticar. E, sei lá, e não, que sem pretensões de ser um atleta de alto rendimento, né? Porque eu acho isso também importante. Eu não comecei achando que eu ia ser campeã olímpica, muito pelo contrário. Eu fui porque eu gostava de fazer, porque eu gostava ali eu me identificava de alguma maneira, sabe? Eu me expressava de alguma maneira. Eu achava bom porque eu fazia direito, sabe? Então é isso. Eu acho que o esporte você tem que começar dessa forma. Você não, apesar que hoje, né, todo mundo acha logo que já vou começar hoje porque amanhã eu vou ser campeão. Não vai. Não vai mesmo. Assim, realidade, né? Não vai. Mas se você curtir, já é uma grande coisa. Você vai fazer uma coisa que você curte, que não é ficar em casa vendo tela de alguma coisa, e que você vai mexer com o seu corpo. Você vai entender que você vai cair, que você vai levantar, que você vai suar, entendeu? É bem divertido, principalmente, se divirta. Legal. E a Aline, queria que você acrescentasse também para a família, não só para a pessoa que está começando agora. Bom, eu acho que sempre tem alguém começando alguma coisa, né? E quando alguém começa alguma coisa, isso tem impacto para outras pessoas também, né? Quando um jovem começa uma coisa, aquela família tá junto, né? Isso, assim, um cônjuge começa um projeto, aquela esposa tá junto. Então, acho que é um sistema mesmo, né? São várias pessoas envolvidas. E eu acho que cada
etapa da jornada, ela é importante. E muitas vezes as pessoas se perdem do momento pensando no futuro, né? E eu acho que o começo, ele é algo imersivo. Então, o que eu diria para quem está começando, seja para qualquer, né, pessoa desse sistema que está ali envolvido, viva aquele momento com entrega, né? E aproveita essa experiência com tudo que ela tem. Não só o curtir a coisa boa, mas assim, percebe o que não é legal e o que isso te ensina sobre ti, o que isso, né, sinaliza sobre quero ou não quero, faz sentido ou não faz sentido, fecha com quem eu sou ou não fecha com quem eu sou. Isso é se entregar para a experiência, aproveitar essa experiência, porque, como qualquer experiência, mas sobretudo o esporte, tem muita informação que, né, se a pessoa souber aproveitar aquela informação, ela cresce. E eu acredito que todos nós estamos aqui para crescer, né, para nos desenvolvermos, para nos tornarmos maiores. E o esporte é um veículo também para isso, assim como qualquer experiência, qualquer nova iniciativa, né? E é algo que às vezes a gente não, mas aí eu comecei aqui um projeto e eu já tenho que estar lá, e eu já tenho que ter isso, eu já tenho que dar resultado. Ei, vive aquela etapa intensamente, aprende com aquela etapa, que ela vai desenhar o próximo passo. Porque tudo é um processo. Perfeito. Gente, foi incrível. Muito obrigada. A gente queria que vocês dessem os recados de vocês. Você já falou um estão pouquinho. suas escolas, né, de vôlei? Então, eu tenho o projeto em Duque de Caxias, no CEP 340, Atletas Inteligentes. E tenho na praia também, na Rua Garcia Dávila, na praia, vôlei de praia. E é isso. Nas suas redes sociais. Na rede social, Jaque Vôlei. Perfeito. E a Aline, Eu sou onde as pessoas te encontram, tanto psicólogos quanto atletas e quem quer fazer terapia? Vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais também, Aline Wolf PC no Instagram, né, LinkedIn, TikTok, né? Hoje eu estou ocupando todos esses espaços porque entendi que isso era importante. E para os psicólogos, né, que acompanham também, tenho algumas iniciativas de educação nessa área, que divido a metodologia da psicologia clínica do esporte, porque entendo que a gente ainda precisa de mais profissionais para ocupar mais esses espaços que estão surgindo e que, né, a gente precisa fornecer. Então, assim, estou, inclusive, com um curso, meu curso avançado, que eu divido com a Samia Lage, está com vagas abertas, enfim, né, já está quase terminando, mas para quem tiver interesse em entender mais da área, vai ser um prazer. Obrigada, gente. Foi incrível. Gente. Muito obrigada. Obrigada a você que ficou aqui até agora. Encaminha esse episódio para quem gosta de esporte, para quem quer saber mais. E curte nossas redes e mandem sugestão de temas, que a gente está sempre trazendo aqui pessoas incríveis para a gente poder discutir. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada.